Eu queria, primeiramente, antes de qualquer coisa, deixar claro que esse vídeo não é para criar constrangimentos, não é para deixar ninguém com raiva, mas de fato é uma reflexão sobre o que nós temos vivido hoje em algumas igrejas específicas no Brasil, talvez no mundo, né? A gente fala muito sobre questões, sobre igrejas neopentecostais, né? Alguns erros cometidos teológicos, alguns tipos de crenças, algumas formas de direção de igrejas, do neopentecostalismo, mas a gente talvez esquece, por ser algo mais romantizado, desse tipo de coisa, desses tipos de igreja que hoje existe, tem se levantado de uma forma muito forte no Brasil e talvez no mundo. Esse vídeo é sobre uma postagem de um rapaz no Instagram chamado Pedro, e ele compartilhou de pensamentos que eu tenho refletido nos últimos meses. Eu achei bastante interessante alguns pontos que ele citou nesse vídeo, e eu queria comentá-los aqui. Uma das coisas, eu marquei aqui, eu pontuei 7 frases específicas que o Pedro ele falou no Instagram dele sobre essas igrejas, né? A primeira é sobre a radicalidade como o único caminho digno. A segunda, parecer à margem era ser morno. Terceira coisa, exaltação do sofrimento. A quarta coisa, ele nomeia, né? Ele chama isso que a gente vai falar aqui daqui a pouco sobre, ele chama de folclore carismático. A quinta coisa, muitos de nós tomamos decisões impulsivas. A sexta coisa, aqueles que largavam tudo, eram aplaudidos, enquanto os exaustos, que percebiam que a nuvem na verdade era uma névoa, eram renegados, né? Relegados ao silêncio e à culpa. E a última coisa, pessoas associadas a esse tipo de movimento passam por problemas emocionais. Eu quero dividir esse vídeo aqui, eu não sei se eu vou conseguir por causa do tempo, mas eu quero dividir esse vídeo aqui em 4 coisas importantes. A primeira coisa que eu queria falar é sobre missão. Essas igrejas ela têm uma tendência muito forte para missão, tá? E a missão ela não é errada, né? Obviamente, a missão ela é um braço da igreja, mas sendo um braço da igreja, ela não forma toda a igreja. Ela é só um braço da igreja. Ou seja, a igreja totalmente, ela não é missionária. Pelo menos missionário de campo, não, né? O missionário que eu estou querendo dizer aqui é o missionário de campo, aquele missionário que sai e trabalha no campo, que a gente chama do campo missionário. A igreja toda não é esse tipo de missionário. A missão é um braço da igreja, né? O que é a missão? Quando a gente fala da missão, a gente se refere a Marcos 28, por exemplo, ali nos últimos 2 versículos, onde Jesus está se despedindo dos apóstolos e ele expõe ali a seguinte coisa para os apóstolos: ide por todo mundo, né? Dali o original também, o vão por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O que Jesus está falando que é esse vão, ou esse ide? Jesus está dizendo que esse vão enquanto vocês estão indo, por onde vocês estiverem indo, façam discípulos em todas as nações. E ele vai dizer como que a gente faz discípulo. Ele vai dizer, batizem essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele vai dizer, ensinem essas pessoas a guardarem tudo o que eu vos tenho ordenado, ou mandado, ou os meus mandamentos. Logo a gente entende, e a gente volta para aquilo, todo crente de igreja é um missionário de campo. Se fosse assim, nós não teríamos profissionais de engenharia, nós não teríamos professores, nós não teríamos músicos, nós não teríamos qualquer outra classificação profissional.
todo mundo deveria largar tudo que está fazendo para poder ser um missionário de campo. E a gente usa para defender a ideia que toda a igreja precisa ser missionária, a frase de Spurgeon. Então a gente diz assim: todo cristão ou é um cristão, ou é um missionário, ou é um impostor. Usando isso de forma errônea, irmãos. Porque a frase de Spurgeon não quer dizer que você precisa largar o seu emprego. A frase de Spurgeon não está querendo dizer que você precisa abandonar sua família, sua casa, os seus sonhos. Não é isso que Spurgeon está dizendo. Ele está concordando com Marcos 28. Ele está dizendo que sim, todo cristão é um missionário, porque onde o cristão estiver, o lugar onde esse cristão ele está, é um campo missionário para essa pessoa, para esse cristão. Então a gente pega essa frase e põe um peso dentro da igreja, dizendo: você é um missionário, se você não for um missionário, você é um impostor. Fazendo com que todo mundo se ache vocacionado a ser um homem ou uma mulher missionário de campo. Sim, ao que 2 Coríntios 4:12, Paulo ele vai falar quando Paulo está falando aos Coríntios. Ele vai dizer assim, ó: de modo que em nós opera a morte, para que você vida. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está dizendo que existe uma classe de pessoas, a saber, os apóstolos, ele está incluso nisso, obviamente. Nessa classe existe algo que se chama vocação. Eles estão vocacionados a perder tudo, a perder a vida, a perder tudo o que eles tinham. Mas Paulo ele vai apontar também para uma outra classe, que é a igreja de Corinto. Ele diz: em nós opera a morte, porque nós estamos vocacionados a morrer. Mas em vocês a vida, vocês não estão vocacionados a morrer. Então, obviamente, essa igreja ela parou de ser missionária porque não está vocacionada a morrer e abandonar tudo, abandonar o trabalho e tudo. Não, de forma alguma. Essa igreja era missionária aonde ela existia, em Corinto. Essa igreja ela é missionária ajudando e contribuindo de forma financeira para que os apóstolos pudessem cumprir a sua vocação, que era perder as suas vidas. Então a gente hoje romantiza a missão dizendo: perca a cabeça, perca a vida, largue o emprego, largue tudo que vocês estão fazendo, porque Deus, é isso que Deus ele quer, é isso que Deus ele quer. E o que é mais triste disso, que o Pedro ele pontuou na postagem dele, é que todas as pessoas, não vamos generalizar, mas quando a pessoa não abandona tudo o que ela faz para ser um missionário, ela é tida como alguém culpada. Então, ela começa a ser excluída da igreja. Ela começa sendo vista de forma, sabe, meio que a gente não te dá tanto valor. Aí alguns vão dizer assim: não, a gente nunca te falou isso, a gente nunca fez isso. Mas na prática, irmãos, a sensação que dá no meio dessas igrejas é isso. Se você não for missionário e abandonar a sua vida, e abandonar os seus filhos e a sua mulher na sua casa, se você não abandonar o seu emprego, então você é culpado. E não é isso que Deus ele quer. Não é isso que Deus ele pediu, irmãos. Não é isso. Pastor, então é errado eu abandonar tudo? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você não for vocacionado a isso, então é errado sim. Então é errado. A segunda coisa que eu quero tratar aqui, que o Pedro ele vai falar, é sobre a radicalização da espiritualidade, irmãos. Irmãos, é o que mais a gente vê, irmãos, no meio desses lugares. Você precisa ser radical. Você precisa chorar no culto, você precisa se jogar, você precisa levantar a cadeira, você precisa fazer alguma coisa radical para o Senhor, porque afinal de contas Ele é digno de receber a nossa radicalidade. Então vamos, nos joguemos no chão, vamos fazer alguma coisa. Porque se você não faz isso, você leva o título de apático. Se você não faz isso, você leva o título de que você é um crente morno, irmãos. Morno, porque você não se expressa na hora do louvor. É um missionário de campo. Porque você não radicaliza, não extravasa de alguma forma. Irmãos, meu Deus, cara. Enquanto a gente está falando isso, existe centenas de jovens que são radicais no momento de adoração, no momento de culto, no domingo, e na segunda estão voltando para uma vida promíscua e iníqua, cheia de pecado, de irresponsabilidade, mas na hora do culto eles estão sendo radicais. Irmãos, a radicalidade
sabe, ela não transforma a vida do cristão, irmãos. Não existe, irmãos, na Bíblia, no Novo Testamento, essa radicalidade exigida no meio das igrejas, entre os apóstolos, por exemplo, entre as igrejas, irmãos, não existe. Não existe os apóstolos, sim, não existe. E aqui eu não estou querendo dizer que isso é errado, não, de forma alguma. Eu estou querendo dizer que radicalidade não transforma a vida do crente. Eu estou querendo dizer que isso, essa forma de expressão no culto, não significa nada, irmãos. Você pode ser um radical e ter uma vida desgraçada de pecado. Você pode ser um cara radical e ser um miserável. Você pode ser um radical e estar recebendo da parte de Deus a mensagem que Deus falou de Amós: afaste o seu culto de mim, as suas gritarias, as suas assembleias e os seus louvores, porque eu tenho ânsia de vômito de vocês. E às vezes o irmão que não dá um glória, talvez, sabe, de uma forma alta e exagerada, seja um cara crente, um cara de Deus, um homem de Deus, irmãos. Mas a gente está radicalizando, sabe, a espiritualidade, exigindo, trazendo peso na igreja, dizendo: não, vamos lá, porque vocês precisam ser radical, do contrário vocês estão sendo apáticos à presença de Deus. Mano, quem somos nós para definir o que de fato é a presença de Deus? Quem somos nós para dizer que a presença de Deus é real, quando existe radicalização no culto, ou não? Quem somos nós, irmãos? Eu nunca vi Jesus na Bíblia chapando, cara. Nunca vi Jesus na Bíblia chapando. E ele era o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o Messias imaculado. Eu nunca vi Jesus chapando, mano. Eu nunca vi, cara. Muito menos exigindo isso da igreja. Isso é trazer peso, irmãos. É desconfortável. Se você não for extravagante, você é um morno. E a gente define lugares que são radicais com lugares em que a presença de Deus se manifesta. Se a gente vai pregar num canto e esse lugar é difícil, no contexto dessa radicalização, então a gente diz: cara, como o culto hoje foi difícil, que pessoal difícil, porque Deus não estava lá, porque Deus não se manifestou. Quem somos nós para dizer onde Deus se manifesta e como ele se manifesta, irmãos? A terceira coisa que eu quero falar aqui, irmãos: avivamento. Eu não entendo como assim, de uns anos para cá isso meio que potencializou. Essa busca incessante por avivamento. Cara, avivamento vem, cumpre o propósito e vai embora. Todo o avivamento veio, irmãos, cumpriu o seu propósito e foi embora. E que propósito é esse? O propósito de Deus, não é o meu. A gente liga avivamento com essa radicalização, né? Com conversões em massas. Como é, irmão? Irmão, como que vai haver conversões em massa, irmãos? Se o pouco que converteu até hoje, que dificilmente a gente vê alguém converter, irmãos, é mais migração, o cara sai de uma igreja para outra, para outra, para outra. Esse pouco que vem migrando de igreja em igreja, a gente não dá conta de ensinar esses irmãos a cumprir tudo o que Deus ordenou a eles a fazerem, irmãos. Então o maior avivamento que pode existir nos dias de hoje é um avivamento de ensino, irmão. A gente precisa abrir mais os olhos no culto, abrir mais assim, os olhos no culto, parar de ficar com os olhos mais fechados e abrir mais e entender que o que Deus quer não é isso que a gente está fazendo. Não é radicalização, não é que todo mundo seja missionário de campo. Não é isso, irmãos. Isso não é errado. O errado é quando nós puxamos isso para um extremo. Aí se torna errado, irmãos. Aí se torna errado. Porque você não... Escutamos histórias, irmãos, vimos histórias de irmãos que são radicais na igreja, no culto, estão buscando avivamento, estão participando de escolas no Brasil e no mundo, mas estão vivendo uma vida desgraçada diante do Senhor, por causa dessa romantização da missão. Deus não te chamou para para abandonar tudo. Deus te chamou para ser um crente, fiel a Ele e cumprir os seus mandamentos. Então, a partir do momento que a tua cosmovisão ela muda e se transforma numa cosmovisão de Deus, bíblica, tu vai descobrir se tu é vocacionado a ser um missionário ou não. Essa romantização da espiritualidade, do chororô, do batiza-nos com lágrimas, Senhor. Batiza-nos com lágrimas, Senhor. Pra quê, irmão? Pra quê? O batismo que o Senhor quer nos dar não é de lágrimas, é de obediência a Ele, irmãos. É de ensino. E aqui eu quero entrar na última coisa. A falta de ensino nas igrejas.
O absurdo que é a rejeição com a teologia. Eu rejeito teologia. Eu não concordo com o ensino. E às vezes não precisa nem concordar, ou não precisa dizer que não concorda. Às vezes a falta de suporte que existe dentro das igrejas, irmãos, já evidencia que aquela igreja não está afim disso. Não está afim de ensino, não está afim. Então o que importa é buscar a presença do Senhor, ser missionário e chorar por avivamento. E a gente está enviando missionário que não consegue defender nem a sua fé. A gente está buscando avivamento. Para quê? Para uma geração que não sabe nem o que é Bíblia, irmãos. Que não sabe o que é doutrina da graça, que não sabe o que é doutrina da eleição. E a gente está dizendo que isso tudo não é importante para a igreja. A igreja não importa para a igreja aprender. Não importa para a igreja aprender escatologia. Não importa para a igreja aprender sobre Deus, sobre a Trindade, sobre a Bíblia. De forma sistemática, não, isso não importa. Teologia é negócio do diabo, ela esfria o crente. E a gente está defendendo isso dentro das igrejas, irmãos. Irmãos, igrejas, lugares que não apoiam o ensino, que não dão suporte para ensino, supervalorizam outras coisas, esquecem do ensino, colocam lá, pesam na balança e tratam o ensino como a última coisa, sabe? A coisa menos importante da igreja são igrejas que estão acessíveis a vãs doutrinas. Homens e mulheres que congregam nessas igrejas estão dizendo, quando rejeitam o ensino, estão dizendo, nós estamos aqui acreditando, recebendo tudo que vocês estão dizendo e tudo que vocês disserem para a gente é certo. Não fazem como os bereanos de Atos 17, irmãos, mas aceitam e são suscetíveis às vãs doutrinas. E toda vã doutrina, ela não começa, irmãos, sabe, de forma, de vez assim, sabe, vamos jogar uma vã doutrina. Ela começa aos poucos, sem que percebamos, estamos usando a Bíblia de forma errônea, estamos usando a Bíblia de forma errada. Então nós estamos fazendo conferência para poder enviar missionário, estamos chorando por avivamento, estamos radicalizando a espiritualidade. Cadê o ensino? Não tem ensino, porque o ensino para nós não é importante. Para nós o importante é a presença. E o Pedro ele vai dizer uma coisa, isso aqui não é um estudo científico, mas isso faz muito sentido. Nesses ambientes, irmãos, homens e mulheres estão passando por problemas emocionais, porque estão passando por exigências que nem Jesus nos deu esse fato para carregar. Então voltemos às Escrituras, a verdade do Evangelho, irmãos. O ide ou vão ensinando-os a guardar, ensino. Turno de oração é importante? Claro que é importante, mas não é fundamental. Não é fundamental, irmãos. E isso é um outro assunto para a gente falar. O que é fundamental para a igreja? A igreja é um QG de exército, é um lugar que está preparando pessoas para serem enviadas para uma guerra. E esse preparo é feito com escrituras, ensino. Fugiu disso, irmãos, é perigoso. Podemos estar correndo para vãs doutrinas, sem perceber. Que Deus abençoe e que Deus nos batize com o batismo de zelo pela igreja dele, pela noiva dele. Amém.